A gente segue. Os Quatro Compromissos é o livro do meu divórcio. Olha que interessante. E eu tava lembrando, tá perto do meu aniversário de divórcio, né? É um livro que eu li pós o meu divórcio. E tão interessante que era uma fase que todo mundo falava assim: são 5 anos para o divórcio, realmente, né? Integrar na mulher e tudo mais, e agora eu vou fazer 5 anos. E começa esse projeto do Clube do Livro, justamente com esse livro, com esse tema. Os Quatro Compromissos é um livro que nos devolve para a gente mesma, né? Alguém que está aqui leu o livro? Não, ninguém leu. Não. As meninas da comunidade, as semeadoras, a gente já estudou esse livro lá na comunidade, mas já faz um bom tempo. Olha lá, Beth Eu, leu. eu não Beth, li e eu comprei recentemente, eu não tinha ele. Eu comprei quando você programou esse Clube do Livro. Só que eu não consegui ler. legal. Legal, tenha certeza que vai ser um presente ter ele na sua casa. Ele é um livro excelente quando você não sabe do que presentear alguém, porque ele é um livro curtinho, ele é gostoso de ler, então, assim, vale muito a pena. Eu vou deixar livre microfone para vocês irem falando. Esse projeto do Clube do Livro, a ideia é que a gente tenha estimulado mais a leitura, que a gente se coloque nesse movimento de ler e que a gente venha aqui discutir depois. Eu, Lenita, cresci com muitos livros. Meu pai fazia questão de comprar enciclopédia, sabe? Assim, eu sou dessa época, estudei com enciclopédia, né? Meu pai também. E o meu vô foi muito assim. Eu acho muito bonito quando as minhas tias contam dos livros, né? Do quanto que elas estudavam, das coisas que elas viam nos livros, que depois elas foram conhecer. Eu tenho uma tia que ela conta que ela via uma árvore diferente, no livro, porque meu avô comprava muito livro de erva, de árvores. Enfim, meu avô comprava livros de tudo para os filhos, ele fez questão dos filhos estudarem muito, né? É, compensação do sistema mesmo. E a minha tia conta que quando ela mudou para o sul, para o apartamento, tinha uma árvore igualzinha, ela visualizava no, que ela via nos livros e achava muito bonito, né? Então, para mim tem um marco muito, muito forte essa coisa do livro, e eu gosto de ler livro de um jeito diferente, né? Quem me acompanha e quem está na comunidade sabe que eu gosto de ler, integrar o livro, integrar o saber, integrar aquilo que o autor tá trazendo. Então, a gente pode falar hoje, e aí a gente pode falar o mês que vem desse livro, e pode ser que eu fale de uma maneira completamente diferente. Eu sinto que tem livros que são vivos, e quando a gente está falando de autoconhecimento, a gente se conhece um pouquinho mais, e aí a gente vai ler, a gente já enxerga pontos cegos, né? Enxerga aquilo que a gente não viu antes. Então, vai ficando de um jeito diferente. Eu estou sem o livro, mas eu tenho aqui algumas anotações. Inclusive, hoje eu comentei lá na comunidade que eu ia falar do livro. Eu gosto muito da maneira como ele começa. É um livro baseado em ancestralidade e tudo que vem de ancestrais, vocês sabem que eu gosto, que a gente traz essa visão sistêmica, a gente traz essa visão de honra. E aí fala dos tecas, né? Fala desse lugar do México. E lá na introdução, ele fala o quanto eles acreditam que tudo no universo é feito de luz. E que as estrelas não são as estrelas que têm luz, a luz faz as estrelas, né? A gente consegue visualizar as estrelas por conta da luz. E tudo tem luz, e da mesma forma que tem essa luz, nós temos essa luz dentro da gente. Então, ninguém nasceu para sofrer. A gente aprendeu a sofrer, porque ele fala de algo muito parecido com Mulheres que Correm com os Lobos, porque ele fala da domesticação, de que a gente foi domesticado. Então, lá na nossa infância, a gente seguiu a educação dos pais. Os nossos pais nos corrigiam e diziam é assim que tem que ser,
E aí, por mais que a gente tinha ideias de como fazer diferente, era daquele jeito que tinha que ser. E aí ele traz esse conceito de cultura, né, do lugar onde a gente cresceu, da família, e que a gente vai fazendo tudo do mesmo jeito. Então, esses 4 compromissos é um lugar para a gente aprender a se honrar, né? Aprender a voltar para a gente mesmo e a cuidar da nossa vida, né? A fazer a nossa vida evoluir. Então, lá na Sabedoria Toteca, eles ensinam que essa mesma luz que forma as estrelas é a luz que existe dentro de mim e que existe dentro de você. Então, que todo mundo nasceu para brilhar e que isso foi sendo calado e apagado pela domesticação. Então, é essa judiação que a gente faz com as nossas crianças, né? A gente nasce livre, nasce autêntico, nasce verdadeiro, mas ao longo da vida a gente vai sendo domesticado. A gente vai aprendendo o que é certo, o que é errado, o que devemos fazer, como que a gente deve fazer para ser aceito, para não ser punido. E é aí que, através da constelação, a gente vê esse rolê de que vão nascendo as lealdades, né? Que a gente não avança porque a gente tem que pertencer. A gente tem que fazer desse jeito que aprendeu. Senão, eu vou fazer diferente e aí não vou ser igual. Então, lá no livro ele chama de sonho coletivo. E dentro desse sonho, a gente perde a nossa verdade. A gente vai sonhando pelo coletivo. Esse rolê de que todo mundo vai crescer, vai casar, vai ter filho, vai se formar, e essa é a vida. Esse é o sucesso, esse é o grande sonho, né? E nem sempre é assim, nem sempre é esse percurso. E é por isso que muitas vezes a gente sobrevive e não vive de verdade. Porque a gente acredita que não é uma profissão só, que é o que você decidiu fazer da sua vida para o resto da vida, que não pode mudar, porque a gente vai sendo domesticado e colocando esse sonho. Gente, fiquei à vontade para ir abrindo o microfone de vocês e falando, quem lê o livro e lembrando, ou se lembrando dos nossos encontros anteriores, vão trazendo. E aí que vão entrando os compromissos. Eles não são como as leis espirituais do sucesso, eles não são algo como regra. Eles são compromissos para você fazer com você mesmo. Eles são compromissos para você, são acordos para você voltar a ser quem realmente é, né? Então, algumas pessoas que comentam desse livro, eles falam, ah, são leis e tal. Mas, ainda assim, a lei, ela é algo que eu vou muito na obrigação. Um acordo é algo que eu estou de acordo. É algo que eu integrei dentro de mim e aí, sabe, eu firmei esse contrato. Então, eu gosto dessa fala do compromisso e não de regra por conta disso. Porque quando é um compromisso, eu estou de acordo de firmar esse compromisso comigo mesma. Eu estou concordando com isso. Eu estou dentro desse compromisso. E aí, o primeiro compromisso que ele traz é: seja impecável com a sua palavra. A palavra tem muito poder. Ai, Aline, abre aí para a gente ver você, que a gente tem saudade. Seja bem-vinda. Vou Obrigada. tentar, vou tentar aliás, todas vocês, né? Já dei boa noite. Aliás, nem me apresentei, mas acredito que todo mundo aqui me conhece, enfim, vai ficar gravado. Estou aprendendo os rolês, né? Ainda. Eu tenho um TDAH fortíssimo, então na minha cabeça tudo é continuidade. Vou tentar não ser muito extensa, até para quem vai assistir gravado depois, para não ficar tão tenso. Então, a palavra ela tem muito poder. Então, o primeiro compromisso é: seja impecável com a sua palavra. O que você fala para os outros, mas principalmente o que você fala para você. Quantas promessas você faz para você por dia? Quantas promessas você fala assim? Não, agora, meu Deus.
tomei muito café hoje. Não, agora eu vou diminuir o café. Amanhã eu já não vou tomar tanto café. Ah, eu vou diminuir o açúcar. Eu vou para academia, né? Quantos, quantas coisas você fala para você e não cumpre? Quantas coisas você fala que vai fazer para o outro e não faz? Ou coisas que crenças que vocês, às vezes a gente fala, né? Eu não sou capaz, minha vida não anda, eu não dou conta, isso não é para mim, eu sempre erro. Então, seja impecável com a sua palavra, é sobre a gente começar a observar o que é que eu estou falando, o que é que eu estou colocando que eu vou fazer para mim. Uma das maneiras que a gente tem de elevar a nossa autoconfiança é cumprindo aquilo que eu falo que eu vou fazer. Então, se você está se sentindo inseguro, insegura para realizar qualquer coisa na sua vida, comece cumprindo. Então, você fala assim: ah, amanhã eu vou começar a acordar mais cedo. Esse final de semana, no final de semana, eu vou organizar a minha casa. No final de semana, eu vou organizar meu guarda-roupa. Vou organizar minha semana. E aí, se você não faz isso, você vai perdendo a confiança em você mesmo. Então, o primeiro compromisso, ele é muito forte, que ele é esse lugar de você honrar, de ser impecável com aquilo que você fala, de entender o poder das palavras, né? E o que você vai prometer para o outro, o que você vai falar que você vai fazer, o que você fala sobre o outro, o que você fala sobre o que acontece na sua vida. Às vezes principalmente a gente que é brasileira, a gente banaliza muita coisa, né? Que a gente não acredita, a gente, né? Tô rindo de nervoso, né? Tô rindo de desespero. Se não fosse cômico, seria trágico, né? A gente tem essas falas muito fortes. Então, seja impecável com a sua palavra. Observe como você conta a sua vida. Observa como você conta as coisas que vão acontecer. A sua palavra está criando a sua realidade. Observa o que você fala de você, o que você fala para você, o que você vai fazer na sua vida. Então, esse é o primeiro compromisso. E o que mais fica forte para mim é essa questão da autoconfiança. É algo que eu estou trabalhando muito em mim, porque eu preciso trabalhar em mim a constância. Eu tenho várias competências para desenvolver. Se vocês me veem falando aqui, uma das competências que eu tenho para desenvolver é a comunicação. Aí algumas pessoas falam: ah, parece que você tem tanta facilidade de falar. Eu falo muito bem com quem já se conectou comigo, mas eu tenho dificuldade de trazer as pessoas a se conectarem comigo. Eu ainda preciso trabalhar minha comunicação, né? Eu brinco que as semeadoras já pegaram minha linha de pensamento, que é o que eu falei: nossa, nem me apresentei, eu tinha que falar mais do Clube do Livro, né? Para quem vai assistir depois entender o que é esse projeto e tudo mais. Eu passo por cima de muita coisa, então é uma competência que eu estou desenvolvendo. Para eu desenvolver essa competência, eu preciso desenvolver constância. Então, eu estou muito atenta com o que eu estou falando que eu vou fazer e não faço. Porque isso é o que gera na gente crenças de identidade, e é isso que vai gerar minha autoimagem. É o que eu falo de mim, é o que eu falo que eu vou fazer e não faço, né? Tudo isso vai enraizando em mim. Então, é muito forte isso. Então, seja impecável com a sua palavra. O que você diz que vai fazer, realmente faz. Eu estou num rolê que hoje eu fui para academia 37 minutos, cronometrado, porque agora tem um aplicativo aí de treino. Mas eu não podia ir, mas eu falei para mim que eu ia pelo menos 2 vezes na semana na academia para puxar peso, né? Preciso trabalhar minha resistência, eu preciso emagrecer para eu aguentar fazer os meus projetos de 2026. Não, não aguento, né? Não, não vou aguentar dar imersão em pé, não vou aguentar ficar sentada nos cursos que eu tenho que ficar, não vou aguentar minha criança de 8 anos que ama correr no parque, que às vezes, né, no tempo que tem que é sair, né? A gente vai perdendo disposição, a idade vai chegando, né? Então, preciso fazer isso. Então, hoje eu fui 37 minutos, mas fui. Por quê? Porque tô nesse lugar
de constância e de honrar minha palavra, porque eu estou desenvolvendo autoconfiança em mim mesma. Eu estou transformando minha identidade, né, de terapeuta para treinadora, e nessa nova identidade eu preciso ter mais constância, eu preciso ser inspiração para as pessoas, eu preciso motivar. Vamos fazer um processo de coaching com um empresário, com alguém que quer desenvolver algo, e eu não estou desenvolvendo aquilo que eu prometo para mim mesma, né? Então, estou trazendo, porque coerência é um valor forte para mim. Então, seja impecável com a sua palavra. Segundo compromisso, não leve nada para o pessoal. E aqui não leve nada para o pessoal é um rolê de você entender que o outro não existe. Que tudo que acontece na sua vida é você. E aí é de você trazer autorresponsabilidade e de você saber quem você é. Porque não levar nada para o pessoal é não levar os elogios também. Porque senão a gente para nos elogios. Ah, Lenita, mas você é uma boa terapeuta. Ok, mas eu não quero ser só terapeuta, né? E aí a gente vai ficando no confortável. Ai, tá legal. Isso aqui é bom. Isso é sobre mim, isso é o que o outro, né, me olha. E isso fortalece com que a gente precise sempre da validação do outro. Então, não levar nada para o pessoal. Nada do que o outro faz é sobre você. Tudo é sobre ele. Então, para a gente poder sustentar a nossa vida, a gente precisa entender que a sogra tem as questões da sogra. As questões dela, que você não é o umbigo, que você não é o centro do universo, que as pessoas não estão contra você o tempo todo, né? Então, não leve nada para o pessoal. É, é sobre o mundo interno do outro, não é sobre você, o que o outro faz, o que o outro pensa, o que o outro critica, né? Então eu falo muito, o que você vê de bom em mim é porque já existe em você. A gente só vê aquilo que a gente já tem, né? Então, o que o outro fala de bom, o que o outro fala de ruim, o que ele faz, é sobre a gente não levar nada pro pessoal. Essa semana eu fiquei muito triste que eu vi que teve um assassinato e uma briga de trânsito em Sorocaba, gente. E, e aquilo mexeu tanto comigo que eu falei assim, meu Deus, como as pessoas estão tudo no limite, né? Como as pessoas estão levando tudo para o pessoal, essa impulsividade da gente, né? A impulsividade da humanidade. Nessa reatividade é porque leva tudo para o pessoal. Então, não leve nada para o lado pessoal. Pessoa passou no trânsito, ela está irritada, ela buzinou com você, é porque ela está com pressa, porque ela está atrasada, porque ela está com conta para pagar, porque ela está infeliz, né? Ela não está suportando a frustração. E então não leva nada para o pessoal. A vida da gente muda muito quando a gente entende que o outro está fazendo o melhor que ele pode. A vida da gente muda muito quando a gente entende que o outro está fazendo o melhor que ele pode. E a vida da gente vai alavancar quando a gente entender que papai e mamãe fez o melhor que podia para nossa criança, né? Que não é sobre o pessoal, que a mamãe não está irritada com a gente, que a mamãe não é implicada com a gente. Ela só fez o melhor que ela podia. Ela só está na autocobrança sobre ela em relação à maternidade dela, né? Então, as nossas feridas, elas fazem com que a gente age na vida e tome decisões na vida. A gente só vai tomar nossas decisões, agir, reagir baseado nas nossas feridas. As nossas feridas comandam muito mais a nossa vida do que a nossa virtude. E quando a gente vai saindo desse lugar do pessoal, e a gente vai olhando para o que nos aconteceu e vai nos desidentificando com aquilo que aconteceu, entendendo o roteiro da vida do outro, a gente começa a melhorar. Entender que aquilo é a história da pessoa, o vizinho ranzenza é a história dele, a pessoa que não gosta do teu trabalho é a história dela, né? Não é sobre você, é porque nesse momento ela não está disponível para o teu trabalho, é só isso. Então, eu estou muito nesse lugar de não levar nada para o pessoal, porque eu estou desenvolvendo a minha competência de vendas. E eu preciso entender que eu não estou incomodando as pessoas, que eu não estou pedindo nada quando eu ofereço o meu trabalho, que a pessoa que me falar não, não é um não para mim, é um não para o meu produto, né? E aí a gente começa a mudar. Então, busca aí dentro de você.
O que é que você percebe que você sempre leva para o pessoal? Você acha que a mulher chata do mercado, da fila do caixa, era com você, né? Quando a gente começa a soltar isso, é muito melhor. Hoje eu estava atendendo uma mentorada e ela me contou que ela entrou no elevador social com um carrinho de compra e que uma mulher foi falando para ela, né, que ela não podia estar. E ela, ai, desculpa, eu me atento na próxima vez. Ela falou assim, Aline, eu só lembrei daquele rolê que não é comigo as coisas. Ela falou assim, era com ela, era uma necessidade dela, né? Ela falou, e na próxima vez realmente eu vou me atentar. Ela falou assim, mas se fosse antes, eu já ia brigar porque estava falando comigo, porque não percebeu a minha idade, porque não sei o quê, né? Então, assim, muda muito a vida da gente quando a gente não leva as coisas pelo pessoal. Aí a gente não vai fortalecendo as críticas que a gente já tem sobre a gente. Então, se algo incomodou, é de eu começar a ver assim, por que que quando essa pessoa me criticou, me incomodou, eu penso isso sobre mim? Eu acredito nisso, sobre isso? Eu acredito que eu mereço receber isso, né? Por que que isso me incomodou? E aí eu vou trabalhar isso em mim. Então, tudo que vai sendo apresentado na vida é um presente, né? Senão a gente vai vivendo só rejeição, vai se criticando cada vez mais. E tudo isso fortalece o quê? As nossas crenças de identidade. E eu vou me oferecer, eu vou reagir, eu vou manter meus relacionamentos com aquilo que eu acredito que eu sou. O meu mundo externo vai responder sobre o meu alto valor. Por isso que eu acho que esse livro é sensacional, né? Então, assim, é para ser um livro de cabeceira, é um livro para presentear, né, as pessoas, presentear. Eu decidi que esse ano eu vou presentear minhas afilhadas com livros, né, nos aniversários dela, e esse está na lista. Então, quando você leva para o pessoal, você se aprisiona no mundo do outro. Coloca isso para você. Quando você leva para o pessoal, você se aprisiona no mundo do outro, você fica colado ali no mundo do outro. Você traz aquilo como uma identidade para você. Então, e para mim, o que mais vale de não levar para o pessoal é sobre papai e mamãe. Papai e mamãe fizeram o melhor que eles puderam, né? A gente acreditar nisso. Às vezes nem é, às vezes nem marido, né? Às vezes no relacionamento. Hoje eu assisti um vídeo que o homem chega, a mulher tá cortando tomate, e o homem chega e fala assim, tomate? Aí ela fala assim, tomate. Aí ela fica pensando, mas por que que ele perguntou do tomate? Mas ele sabe que eu faço tomate todo dia, por que que ele tá reclamando? Ah, porque eu não aguento mais, porque se ele tá reclamando, não sei o quê. E aí mostra ela pensando, e aí mostra o homem olhando assim, nossa, essa planta é azul, nossa, que alto que é aqui, nossa, né? Tipo assim, o homem só devaneando, pensando sobre tudo e repetindo, né? E ali ele só falou em voz alta o tomate, ela já levou pro pessoal, como se ele tivesse reclamando, né, de que ela estava fazendo o tomate. Então, às vezes no relacionamento também, às vezes um homem só falou uma coisa, só pensou alto, né? A mulher já vai levando para o pessoal. Então, é da gente ir desidentificando, né? E a gente também pode perguntar, por que que você está falando isso, né? Tem outra opinião, né? E dialogando e saindo desse lugar. Se eu não dei conta de sair sozinha, eu posso perguntar para a pessoa, né? Por que que você falou isso sobre mim? Por que que você fez essa pergunta, né? Qual foi, o que é que você esperava com essa reação? Mas a gente ir se desidentificando, não levando tudo para o pessoal. Tá fazendo sentido para vocês? Estão acessando? Vão abrindo o microfone, vão comentando aí. O terceiro compromisso é não tire conclusões. A gente interpreta tudo, né? Principalmente hoje com a internet, que tem cortes de vídeo, né? Cortes de imagem, a gente já imagina o que é que aconteceu, o que é que está acontecendo. Aconteceu uma situação, a gente já, né? Ele cita isso no livro, né? A gente já imagina um monte de coisa acontecendo. Às vezes chega uma correspondência, já dá aquele gelo, né? Será que é uma multa? A gente sempre pensa o pior, né? A nossa mente de sobrevivência vai lá para o pior. Então, não tire conclusões. E esse não tire conclusões, gente, aqui fala muito comigo em relação à cocriação. Não sei como que essa informação chega para vocês.
mas fala sobre a frequência de emoções que eu vou escolher vibrar, sobre a intenção de emoção que eu vou colocar no meu dia, a frequência de emoção que eu vou colocar nas coisas que me acontecem. Porque quando a gente começa a tirar conclusões, a gente vai entrando no medo, na vergonha, na raiva, a gente vai baixando a nossa frequência, vai baixando a nossa imunidade, vai baixando o nosso poder de cocriação. Então, não tire conclusões, não crie a história na cabeça, né? E a gente é sensacional para criar história na cabeça. Às vezes a gente é criança, criou uma história sobre algo e carrega aquilo que parece que é real, e agora a gente pensa naquilo, nem sabe se é ilusão, se é real, o que é, né? Eu sempre conto de um caso de uma cliente que eu atendi que ela tinha certeza que ela tinha lido uma carta que ela era adotada. Aí, quando eu falo da idade dela, ela não tinha nem 6 anos, ela nem sabia ler. Como que ela leu uma carta, né, de que ela era adotada, mas ela tinha certeza que ela tinha lido uma carta de que ela era adotada. Então, assim, tem muita história que a gente formou lá na nossa infância e que a gente concluiu aquilo e trouxe para a gente como única verdade e a gente carrega até hoje. Né? Enquanto a gente, eu já atendi casos de pessoas que, assim, eu tenho certeza que meu pai traiu minha mãe. Não, eu tenho certeza, porque quando eu era criança, né? Então, lá na nossa infância, a gente foi concluindo coisas e a gente segue com isso. E isso tem um impacto muito grande. Então, assim, não tire conclusões, né? Então, assim, não suponha a intenção das pessoas, né? Então, isso é muito sobre não julgar. Então, é muito poderoso esse lugar de não tirar conclusões. E às vezes, por não tirar esse lugar de não tirar conclusões, também impede a gente de realizar coisas novas, impede a gente de seguir adiante, né? Às vezes o telefone toca, dá aquele gelo, né? Ainda mais hoje em dia, que as pessoas pouco ligam, né? A gente já fica desesperado. Por que que estão me ligando? O que foi que aconteceu, né? Então, não tire conclusões. Às vezes, né, uma pessoa não respondeu ou respondeu mal, né? Esse livro ele vem lembrar muito que a gente não é o centro do universo, né? Que a gente não é o umbigo do universo, que as pessoas têm a própria vida, que as pessoas têm as questões dela. Então, é para a gente sair desse lugar infantil de ter que ser agradado o tempo todo. Então, a pessoa não me respondeu, ela não gosta de mim, ela tem algo contra mim, né? Ai, o meu marido estava estranho hoje. Ah, certeza que mudou. Tem alguma coisa de errado acontecendo, né? E aí já começa a ansiedade, já começa conflito, já começa a se afastar porque deduziu que aconteceu alguma coisa, né? Colocou na cabeça. Quantas amizades não acabam por conta de uma fofoca deduzida, né? Por conta de uma conclusão. A gente conhece história assim. Casos de família, né, que tem discussão, que tem briga, porque discutiu por coisa nada a ver. Então a gente sofre muito pelas histórias que a gente cria. A maior parte do nosso sofrimento são coisas que nem aconteceram, ou que já estão lá no passado e a gente concluiu que aquilo foi ruim, né? Então a gente sofre mais por histórias que a gente cria do que pela realidade. A gente sofre mais pela fantasia do que pelo que de verdade está acontecendo na vida da gente, né? E às vezes vocês conhecem alguém assim? Às vezes a gente conhece o povo de idade, né, que vai falando do que vai acontecer, não pode ver uma notícia na televisão, né? Eu já nem assisto mais TV. Então, como que fica isso para vocês? Então, não tire conclusões precipitadas. E aí, o quarto compromisso é sempre dê o seu melhor. O seu melhor muda todos os seus dias. Então, sempre dê o seu melhor em tudo que você vai fazer. Eu nunca esqueço, quando eu mudei para Bauru, que eu fui estudar, tinha lá meus 17, 18 anos, e aí a esposa de um dos patrões, né, era um escritório de advocacia, então eram 3 filhos e o pai. E a esposa do mais velho, ela levou várias quitutes assim para a festa junina. E aí ela fez tudo no pacotinho, com lacinho. Então, gente, eu não sou tão nova, né? Naquela época, essas coisas assim personalizada e tal. E aí ela falou assim para mim, Lenita, tudo que eu faço, eu paro e penso, eu posso fazer isso melhor? E realmente faço.
E eu achei, eu tomei aquilo muito forte, assim, para mim, sabe? De que realmente a gente tem que dar o nosso melhor. E eu percebo muito isso nas pessoas prósperas, nas pessoas que são mais doces, né? Que elas estão sempre buscando dar o melhor. E isso não é sobre perfeição. Porque quando a gente está preso na perfeição, a gente deixa de fazer, porque está esperando o momento perfeito, porque ainda não está perfeito, porque ainda não tem o cenário perfeito, né? Mas é dar o seu melhor com as condições que você tem. Então, hoje, o meu melhor é essa câmera, que ainda não é tão boa, o meu melhor é estar aqui para vocês, mesmo que atrasado, o meu melhor foi ir na academia o tempo que eu tinha, né? Hoje, então, assim, é fazer o seu melhor, dê o seu melhor em tudo. Tudo que você for fazer, dê o seu melhor. Mas, às vezes, a gente fica medindo, né? O que eu vou entregar tudo e o que é que a pessoa vai me dar. Então o adulto sabe colocar o equilíbrio. E às vezes a gente tem medo de entregar o melhor da gente, porque a gente tem medo que falte pra gente. Porque a gente acha que a gente ainda não recebeu tudo de papai e mamãe. E aí a gente vai ficando preso nesse lugar. A gente acredita que vai faltar em algum momento. Então, se hoje é, você tá muito cansada para fazer alguma coisa, então o seu melhor talvez seja outro dia, talvez seja fazer outro dia, talvez o seu melhor hoje seja descansar e estar mais disponível em outro dia, né? E, e aí, quando a gente tá bem para entregar algo, tudo expande, né? Tudo acontece de um jeito diferente. Então, comece a observar o que é que você pode fazer melhor. E aí vem assim, ó, eu estou dando melhor para mim? O que é que eu estou me dando de melhor? Como que eu estou dando o melhor da minha alimentação, do meu tempo, da diversão, do cuidado para mim mesma, né? Eu estou dando o meu melhor no meu relacionamento amoroso? É o melhor que eu posso fazer? Eu estou dando o meu melhor no meu trabalho? É o melhor que eu posso fazer? Então, eu estou dando o meu 100%, né, do que me cabe? Como que tá isso para mim? Então, quando a gente começa a dar o melhor da gente, a gente evita auto-julgamento, a gente evita frustração, e a gente vai sinalizando para o universo que a gente tem o melhor, a gente vai se sentindo mais abundante. E aí vai vindo, né, a via de mão dupla. Eu também vou recebendo o melhor do mundo. Então, quando você dá o seu melhor, você para de se sabotar. Você começa a ter a acabativa das coisas. Então, o que eu quero convidar vocês é olhar para esses 4 compromissos. É, Seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões e sempre dê o seu melhor. Nesses 4 compromissos, o que é que mais toca você? E olha para a área da sua vida onde você sente que está travada, seja na saúde, seja no financeiro, seja no profissional, seja na maternidade, né? Eu sempre gosto de lembrar que a gente que é mãe, a gente tem um lugar, nosso papel de filho, nosso papel de mãe. É, observa, na área que está travada, qual desses 4 compromissos você não está honrando? Qual desses 4 compromissos você não está fazendo para você? Porque esses compromissos, eles não são sobre você ser perfeita. Eles são sobre você voltar para a sua essência. Eles são de você começar a se comprometer com você e não com o sonho coletivo mais, né? O autor traz isso. Ele é de você lembrar que você é a luz de Deus, né? Eu falo muito para a semeadora, nós somos sementes de Deus na terra. E aí, o que é que eu estou fazendo com esse poder? Como que eu estou semeando a vida? O que é que eu estou fazendo com essa luz? Porque a vida que a gente quer
ela começa na maneira como a gente pensa, como a gente fala, como a gente interpreta a nossa realidade, como a gente começa a reagir às coisas, né? Então, é por isso que eu falo muito do poder do autoconhecimento. Quando eu vou me conhecendo, eu vou entendendo por que que eu fui deixando de honrar a minha palavra, por que que eu fui deixando de dar o melhor de mim, por que que eu fui levando tudo para o pessoal, por que que eu tô tão dolorida que tudo parece que está acontecendo para mim. E aí, quando a gente começa a enxergar esses padrões, a gente começa a, a parar, porque desde criança, a gente foi treinado, adestrado a como sentir, né? A gente não pode sentir raiva do irmão, não pode sentir raiva do amigo, a gente não pode ficar contente, muito contente com uma coisa, senão outra criança vai ter inveja, vai querer, então não pode mostrar. Né? A gente foi treinado de que a gente não pode se arrumar, porque você não vai na festa, então a roupa da festa tem que ficar guardada, a roupa nova você não pode usar a hora que você quer, né? A roupa nova é só para se for sair, é só para ir na missa, é só para a hora da festa, né? E aí a gente vai deixando de se dar o melhor o tempo todo. Então, a gente vai criando uma imagem de quem a gente deve ser para ser aceito e amado pelos nossos pais. E aí a gente passa a viver uma vida para sustentar essa imagem e não quem a gente de verdade quer ser e não de verdade a nossa essência. A gente vai deixando de se dar o melhor, a gente vai levando as coisas pro pessoal, né? Então, observa aí na sua vida, né? O que é que está travado na sua vida e qual é observa qual compromisso que você não está honrando, ou se você não está honrando nenhum dos quatro, né? Que a gente só vai conseguir se dar o melhor quando a gente aceitou a vida, quando a gente entendeu que a gente já recebeu tudo de papai e mamãe e que agora sou eu com a espiritualidade, eu e Deus, para fazer o que tiver que ser nesse mundo, que eu já tenho a vida. Mas se eu sinto que meu pai e minha mãe não fizeram o melhor que pôde, que algo aconteceu, eu vou ficar olhando para trás. E aí eu não consigo seguir, né? Não consigo acreditar que se eu der o melhor vai vir, porque eu não me sinto merecedora. Eu vou acreditar sempre que tem alguém combinando contra mim, e aí eu não consigo confiar nas pessoas, eu vou levar tudo pro pessoal. E aí, quando você muda os seus acordos internos, você começa a mudar a sua vida. Quando você começa a mudar esses compromissos, você começa a mudar a sua realidade. Porque a gente entende que a gente tem que viver sem questionar o que nos ensinaram, sem questionar o que está nos acontecendo, né? A gente vai vivendo conforme a banda toca, né? A gente vai vivendo para obedecer papai e mamãe. E aí a gente precisa respirar, sentir e ver de verdade o que é que eu quero para mim, né? E aí começar a buscar, a identificar a, a nossa palavra, o que é que eu penso sobre mim. O que eu penso sobre mim é de verdade o que eu penso ou é o que falaram sobre mim, né? Falaram que eu não tinha acabativa, que eu imaginava demais, que eu sonhava demais, que eu queria demais, e eu fui tomando aquilo como verdade, e criando essa autoimagem, né? Então, os quatro compromissos, ele vem para a gente entender que a gente não está travado na vida, que não é incapacidade nossa, mas que a gente está comprometido com esses compromissos com a sociedade, comprometido ainda com essas crenças da nossa criança, agindo obedientes como criança e não cuidando da nossa vida com coerência. Tem sentido para vocês? Esse eu acho que é o meu resumo dos quatro compromissos. E agora eu gostaria que vocês falassem aí, quem sentir de falar, qual o compromisso que mais te toca, qual compromisso você sente que você não está sendo legal com você, que você não está honrando com você. Alguém quer trazer algo?
Foi. Contar se algo não fez sentido ou se fez. É, faz Olha, tempo para que mim, boa noite a todas, né? Para mim, o que fez muito sentido foi não levar para o pessoal. Isso me tocou muito no hoje. E como você disse, né? Às vezes, uma coisinha que é falada, a gente já leva para o pessoal e aquilo já magoa e a gente faz um caos dentro da vida da gente, né? Então, para mim, foi isso. Obrigada. Isso. Gratidão. E a gente entender por que que eu atraí essa pessoa, por que que o que ela fez me magoou, o que já existia dentro Sim, de mim que despertou, aonde mais eu me senti assim, né? Aproveitar como uma sim, autoavaliação. Entender que a pessoa, todo exato, mundo está dando o melhor que pode, todo mundo quer ser amado e todo mundo quer pertencer, né? A gente vai entendendo sim. isso. Gratidão. Beth, você ia falar, meu Obrigada. amor? Gratidão. foi. É, esse livro é muito, muito, muito interessante mesmo. Quando eu li, né, tive várias percepções, mas o que pega pra mim são dois, assim, tipo, que seja impecável com a sua palavra. Porque às vezes é aquela história, eu prometo que eu vou fazer, não faço. Então eu não tô sendo honesta comigo mesmo, né? Não tô sendo, não tenho compromisso comigo, né? É, E para é você foi o difícil. que mais pegou o primeiro também. Mas também não tire conclusões, porque, nossa, eu viajo, e aí eu entro em julgamento, porque eu falo, nossa, não pensei, a pessoa falou isso, ela quis dizer isso, eu fico tirando conclusões às vezes sozinha da minha cabeça, mas eu tenho consciência que eu faço isso, e ao mesmo tempo eu falo, às vezes a pessoa nem tá pensando nisso, sou eu mesmo que tô viajando, né? Mas é bom, porque traz um pouco para minha realidade, assim. Eu percebo muito esse lugar de não tire conclusões, no meu lugar de dor em relação ao financeiro, sabe? Quando você tem que ir no dentista, você fala, meu Deus do céu, isso vai ficar muito caro, vai ser um monte de coisa. Contador, né? Ai, meu Deus do céu, agora chegou a hora de ver o imposto, misericórdia, o que é que vai ser disso, sabe? A gente vai sempre indo para esse lugar do pior também, né? Interessante que daí a gente vai percebendo aonde que estão as nossas feridas, né? Gratidão, Beth. É, Para mim, eu acredito que esses dois são os que mais pegaram também. Até porque eu peguei muito nesse livro no momento do meu divórcio, e eu falo assim, que toda separação, né, todo divórcio, a gente se pega de volta para a gente. Então, eu estava num momento muito de me pegar para mim. E eu percebi nesse rolê de honrar a palavra o quanto que eu me traía, o quanto que eu não tinha comprometimento comigo, o quanto que eu não tinha compromisso comigo. Então, era óbvio que as pessoas em volta também não iam ter compromisso comigo. As pessoas em volta também não iam ter cuidado comigo. Porque tudo é sobre como a gente se vê, como a gente se trata, né? Tudo é frequência, a gente vai atraindo mais do mesmo. Então é muito forte mesmo, é. gratidão. Alguém mais quer trazer algo? Algo que faça sentido ou não faça? Não, foi boa noite primeiro, né? Para mim também é essa coisa de ser impecável com a palavra. Mano, isso pega. E às vezes eu falo, eu vou fazer isso e eu acabo não fazendo. Isso é pesado. E é o Tirar primeiro, né? conclusão, eu não sou muito de ficar pensando o que estão pensando de mim. Eu sou bem desencanada com isso. Quer pensar bem, pensa, que não quer, não pensa, não tô nem aí. Mas isso de não cumprir o que eu penso que eu, não, eu vou fazer e acabo não fazendo, é comigo mesmo. O problema é eu e eu mesmo. É. Então, é da gente começar a olhar A mesmo, olhar né? para isso. O É, que é que eu estou falando. E o que eu falo sobre mim. Porque isso vai fortalecendo uma crença de que eu não acabo as coisas, de que coisas grandes não é para mim. Isso vai minando a nossa autoconfiança, né? Em relação a diversas coisas quando a gente não cumpre.
E aí a gente vai deixando de se priorizar e vai colocando os outros à frente, porque daí a gente acha que a gente, né, não precisa mesmo, não é importante, né? Então, vale muito a gente olhar para isso, né? Eu tenho um, eu tenho uma cliente que ela é NEA tipo 2 e aí sempre que ela estava no processo de mentoria. Aí sempre que eu passava um exercício, ela falava assim: olha, eu não fiz, mas olha, você não sabe o que aconteceu. Porque fulano me ligou, porque isso e aquilo, né? E aí ela trazia assim, não, porque eu fui. Aí eu falei: olha, eu acho sofisticadíssimo você sempre ter que socorrer alguém. Mas já percebeu que está passando o processo seu de mentoria e os exercícios estão ficando para trás, né? É uma maneira muito sofisticada de auto-sabotar, né? De se deixar para depois e de não viver a vida que quer. Então, às vezes, a gente fica colocando, deixando o que é nosso, o que a gente fala que vai fazer, principalmente o que a gente fala que vai fazer todos os dias. Eu preciso trabalhar em minha constância. Então, essa questão de falar, eu vou fazer, eu vou colocar, eu vou arrumar, né? Então, nem que seja um pouquinho, eu vou lá e faço. Desde que eu li o livro, eu respiro e aí eu tenho que colocar. E um desafio grande nesse primeiro compromisso é o não, porque às vezes a gente enrola para falar o não, né? Ah, eu vou ver, eu vou dar uma olhada, eu vou ver se eu consigo, eu vou tentar. A gente sabe que não vai dar, mas aí a gente, né, fica ali fazendo rodeios, né? Protelando, né? Pela dificuldade de dizer o não. Então, a gente vai observando que a gente tem essa dificuldade. Então, hoje eu estou aprendendo assim, até que minha agenda fica um pouco complexa, que eu vou abrindo ela de 15 em 15 dias. Estou me trabalhando para abrir ela o mês todo. Mas eu falei assim, nem que seja para falar para a pessoa, olha, no meu aniversário mesmo, uma amiga falou assim, ah, vamos marcar alguma coisa? Eu falei, vamos depois de julho, porque ela mora numa outra cidade, eu também. Sabe, para não dizer, ah, vamos e ficar e tal. Eu já falei assim: olha, a gente vai, mas depois de julho, depois que acabar meus compromissos, né? Que eu realmente posso. Então, nem que seja para falar assim, ó, depois, lá na frente, né? Mas a gente fica, ah, vamos ver. Ah, né? Aqueles memes, as amigas, 30 anos depois foram tomar um café. Então, e é nesse lugar que a vida da gente não anda, é nesse lugar que a vida da gente não acontece, porque sempre tem coisas. Isso que eu falei, esse clube do livro mesmo, eu adiei ele 2 vezes. Hoje eu estava sem internet, tive que vir para cá, onde meu celular tá pegando. E aí eu falei, não, eu vou fazer, porque sempre vai ter compromisso. Amanhã eu tenho curso o dia todo, sábado eu tenho curso o dia todo, domingo eu tenho curso o dia todo, tem aula na comunidade no sábado. Então, assim, sempre tem, porque a vida está acontecendo. Então, a gente tem que parar para realizar aquilo que a gente quer. Mas se a gente não honra a nossa palavra, a gente não realiza, a gente não faz. E esse primeiro compromisso, ele, para mim, ele ensinou muito sobre isso. Pode falar, Beth, por favor. Você está falando do não, né? Essa semana aconteceu uma situação com uma amiga e tal, e ela me relembrou uma coisa que eu falava quando a gente trabalhava juntas até. Que eu falei que o não ele é tão importante quanto o sim. E aí, mas como ele é negativo, a gente não dá muita importância. E assim, eu não tenho dificuldade de falar não. Boa. É engraçado, e a maioria das pessoas tem. E às vezes eu sou meio direta, né? Não sou direta demais, né? E aí eu fiz um convite para um amigo tal, e aí ele falou: Ah, você está muito longe, né? Esse compromisso, você me lembra mais perto? Aí eu falei: Não. E se eu tô te mandando 3 meses antes, é porque é para você se planejar, marca na sua agenda, tipo. Sabe, porque que eu que tenho que lembrá-lo, né? Se eu tô já. Eu, eu tô me planejando. Se você não consegue, tudo bem, vamos pedir ajuda, eu vou te ajudar, mas assim, por que eu vou ter que lembrar? É muita gente para eu lembrar, não vou conseguir, sabe? Aí você fala, ai, gente, que coisa assim, sabe? Mas eu entendo, cada um tem seu jeito, seu próprio jeito, né? E vamos que vamos. É isso.
E a gente vai ganhando coragem de falar não com respeito, né? É mais Respeito ou a menos, nós, mas as pessoas não entendem que é com respeito. porque elas Porque levam quando para o eu come... pessoal. É. Exatamente, porque quando eu falo não, quando eu aprendi a dizer o não, que foi quando eu comecei a me autoconhecer, eu comecei a escutar que ninguém gostava de mim, que eu era má, porque eu dizia não. Mas por que que você não quer? Porque eu não quero, não tem que ter motivo, eu não quero. Mano, aí eu sou a megera. Por mais delicada que eu não sou tão delicada, tá? Mas por mais delicada que a gente seja dizendo não, as pessoas interpretam do jeito que ela quer. Porque é o sonho coletivo, né? Por exemplo, eu resolvi passar esse ano novo e essa Páscoa sozinha. Então, o Réveillon eu passei sozinha e essa Páscoa eu decidi passar sozinha. Em oração, em silêncio, eu queria uma conexão muito forte com Jesus esse ano, né? E as pessoas acham um absurdo. Mas como? Não, a minha amiga, então eu vou aí. Eu falei, não, eu não quero. Eu quero ficar sozinha. Eu quero esse silêncio, né? E as pessoas têm muita dificuldade, porque leva para o pessoal, porque elas estão olhando com o óculos delas, né? Elas estão olhando a partir das histórias delas. Igual eu falo para uma amiga minha, né? Ela fala muito sobre. Eu falo, ai, não, porque agora eu tô indo para academia, eu quero emagrecer, mas eu vou emagrecer aos poucos. Ela falou assim: ai, hoje em dia não existe emagrecer um pouco. Falou: se você não suporta, eu suporto. Se você não suporta, né, o peso, você lida com o seu, né? Eu tô indo com o meu. Porque você está estudando demais, não sei o quê. Olha, se você não suporta estudar, tá tudo bem. Eu falei assim, mas eu decidi que esse ano eu vou estudar muito que eu tenho um propósito para mim. Então, às vezes as pessoas, elas não suportam e a gente, um dos maiores desafios nossos é suportar a frustração do outro. A gente tem muito, a gente prefere se É. frustrar do que tolerar a frustração do outro. E as pessoas ficam falando com a gente porque elas não suportam aquela frustração, né? E não é dor, mas então assim, não levar nada para o pessoal é muito forte, muito forte. Aqui no chat colocou, tudo fez sentido para mim. Vou comprar o livro, não levar para o pessoal e não tire conclusões. Ah, legal, acredito que são esses dois compromissos que fizeram mais sentido. Eu estou na fase de aprender a dizer e virei a bicho-papão. Sou a irmã ruim, a filha que não presta. É difícil honrar a palavra de me fazer valer. Porque é isso que a Majô trouxe, né? As pessoas estão acostumadas com o seu sim. Eu falo, às vezes em consultório, tem cliente que eu falo assim, as pessoas não, elas não têm dúvida do seu sim, né? As pessoas vão se programando com o sim do outro, né? Porque elas têm certeza que aquela pessoa que está sempre servindo vai continuar servindo, né? Elas não têm dúvida do seu sim. As pessoas têm que ter Você dúvida do sabe que nosso sim. uma. Desculpa, Pode pode falar? terminar. Você sabe que depois que eu aprendi a dizer não, quando alguém perguntar, mas vou lá perguntar. O não você já tem como resposta. Você vai e tenta levar um sim, porque o não você já tem. Eu já vou pensando e já passo para eles o contrário, porque a gente vai acreditando no sim e pode levar um não, e aí fica frustrado. Então é melhor ir já com o não na cabeça. O não você pode já tem como resposta. De repente dá certo, você ganha o sim, né? Mas o que a gente é mal vista vira o bicho-papão, sim. Mas tudo bem, Sim, tô nem aí. É problema na cabeça da pessoa que achou. E aí a gente tem que sim. trabalhar as nossas dependências, né? O que é que faz a gente ficar dizendo sim o tempo todo? O que é que faz a gente se chatear com o não das pessoas, né? É Porque isso. adulto não é abandonado, criança que é abandonado, adulto nunca é abandonado, porque adulto sabe se cuidar, né? Então é da gente começar a observar os nãos que nos machucaram, por quê, aonde que isso está, né? E trazendo consciência. Por isso que autoconhecimento salva vidas, empresas, E salva como? E a saúde, salva. liberdade, né, eu acho também, assim, porque você falou não, igual a Maju trouxe uma fala, né? Não, porque eu não quero. Pronto, não tem que ficar se justificando, né? Porque aí a gente quer agradar, a gente fala um não já se justificando, às vezes, pro outro para não desagradar. E isso a gente faz bastante, eu acredito bem nisso.
E não significa que às vezes a gente também tem dúvida se deve ou não dizer sim ou não. Não é que eu nunca tenho dúvida, gente, não é bem assim, porque eu tenho e muita. Todos. Não, Nossa. não é, a gente nunca tem certeza de A tudo o gente tempo pode pedir todo. um tempo para responder também, né? Não consigo te Pode, responder agora, né? pode, E mas Uhum. processar também, isso dentro. mas também interpretam como pouco caso, sabia? É É. que é tudo na cabeça do outro, né? E então, é isso. É Aí é isso, sobre o outro. E é isso. exatamente. A gente não vai ofender ninguém, a gente vai ter coerência com aquilo que a gente está vivendo, né? Eu posso ter uma responsabilidade emocional quando eu estou nessa transição e dizer, olha, eu sei que você esperava meu sim, mas nesse momento é não, né? A gente pode acolher, dizer, olha, eu estou Pode, vendo que isso te dói, mas eu sustento daqui da onde eu tô, né? Então a gente pode ter uma responsabilidade na comunicação, a gente pode ter responsabilidade com a gente mesma, porque às vezes vai doer também falar não, né? E a gente pode expor, olha, me dói, mas eu não posso, ainda não consigo lidar com algo novo para mim, né? Na constelação a gente fala muito isso no campo, isso é novo para mim, isso é novo para mim. Quando a gente sinaliza isso, tudo muda, né? E às vezes a gente vai ter que se acolher também depois de um não que a gente recebeu, que a gente deu, né? E aí que vem esse lugar da gente dar o melhor de si, dar o melhor de é isso. si para a gente mesmo. Então, talvez a gente precise se retirar, se acolher depois de um não. Isso é importante. Gratidão por essa troca. Gratidão por onde foi. Gratidão. Alguém mais quer comentar algo? Alguém aí no chat? Gente, é um livro que vale muito a pena honrar o autor, comprar, ler, né? Escrever, reler algumas vezes. Pode Posso fazer falar. uma pergunta? Como é que a gente vai fazer? Agora vai ter um próximo encontro? Vamos Né? Eu voltar a não falar do falei no livro? começo, né? Eu Não. falei no meu Instagram, quando eu estava começando o movimento. O Clube do Livro, ele é algo para mim, né? E voluntário, para a gente ir lendo livros. E a ideia é trazer livros que eu ainda não li, livros que eu li, enfim. A gente também pode votar, vocês podem me sugerir. E a gente ter 2 meses aí para ler o livro e marcar esse encontro. O próximo livro que talvez eu sugira seja O Milagre da Manhã. Eu vou decidir isso amanhã mesmo. Que eu acho que vale a pena, mesmo a gente que é lá da comunidade. Eu tenho uma comunidade de autodesenvolvimento para mulheres, a gente estuda livros lá também, estuda muito sobre autoconhecimento, sobre autodesenvolvimento. E lá também a gente estuda o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, essa leitura aqui, as meninas estão mais acostumadas aí comigo, que eu faço a leitura, a gente traz uma discussão, faz uma meditação. A gente já fez, né? A gente fez a leitura do livro, o estudo do livro Milagre da Manhã lá, mas eu percebo que a gente deixou algumas práticas para trás, inclusive eu, e eu acho que vale a pena, talvez, a gente dar uma retomada nesse livro, então daqui uns 2 meses a gente fazer ele. É um resgate para mim, como eu falei no começo, é um resgate do meu avô paterno. Esse clube do livro, ele nasceu de um processo que, inclusive, a gente faz lá na comunidade, que é os 6 Passos da Riqueza, né? E aí veio para mim o clube do livro. Mas ele é um resgate do meu avô paterno, que ele gostava muito de livro, ele falava muito do que ele lia com as pessoas, ele sugeria. Meu avô era o homem de ler o jornal, de ler as crônicas e tudo mais. E aí, para resgatar essa força do masculino, do meu sistema paterno, eu escolhi fazer esse clube do livro. Eu espero que seja um presente para vocês e que seja uma jornada gostosa. Tem, né? Enfim, que seja o que tiver que ser, o que o campo trouxer. Então, o próximo talvez seja um Milagre da Manhã. Eu comunico no grupo. Quem está assistindo gravado, manda mensagem para participar do nosso grupo do WhatsApp para ter as informações. Fiquem no grupo para ter as informações. Eu vou perceber como comunicar isso melhor. Então, a ideia aqui do Clube do Livro é que ele seja gratuito e que a gente faça essas discussões mesmo, trazer.
Principalmente esses livros que mudaram minha vida, ou mudaram a vida, por exemplo, de professores meus, né? Os Quatro Compromissos, quem me apresentou foi a Vanessa Moreira, foi nessa fase, ela estava lendo o livro, e aí foi muito engraçado que eu ganhei ele de uma cliente na mesma semana. Então, ele fez muito sentido para mim, e eu quis começar com ele pelo start mesmo, que ele foi na minha vida, naquele momento para mim, então tinha um sentido para mim. E agora a ideia é ir trazendo outros livros que eu vou ler. Aqui atrás de mim tem um monte de livro, para cá tem um monte, eu gosto muito de livro. Aqui em casa as meninas também gostam, graças a Deus, né? Leem mais no tempo delas, mais leem. E eu quero trazer esse hábito para mim, por isso que eu estou pensando de trazer o Milagre da Manhã, porque eu tenho percebido que eu não estou tão nessa frequência de ler todos os dias, embora eu tenha me colocado nessa função. Mas talvez a gente praticar aí essa leitura, eu acredito que 45 dias, 2 dias, seja um bom tempo para a gente ler. O que que vocês acham? 2 meses, a gente dá conta de ler, algo que a gente consiga dar conta, né? Todo mundo, e quem ir chegando depois, convidem a família, convidem amigos para esse momento. Eu vou ver se a V sobe no YouTube para o pessoal assistir gravado depois. A Jo colocou ali o Milagre da Manhã, estou acompanhando na leitura lá na Hotmart. Para nossa sorte, tem muita bagagem. Tenho. Tem bastante coisa aí para compartilhar. O Milagre da Manhã foi delicioso ler lá na comunidade, foi bem expansivo na época, e eu acho que a gente pode fazer um resgate dele, enfim. Vou sentir. Peguei ele hoje. Aí, Eu peguei então, nesse livro hoje. tá Ele no está aqui campo. do meu lado. Eu peguei hoje. Então, tá no campo. Ele é Tá no canto. para mim, é um livro assim, enfim, é um livro transformador também pela história do autor, e é um livro de muito resultado, né? Quando a gente pega os maiores players, ele é muito comentado, as pessoas falam muito dele, ou falam dele sem falar dele, né? Falam do hábito. Hoje, com a vida instagrável, né? Todo mundo bota no Instagram, as pessoas colocam muito essa rotina da manhã, então eu acho que vale a pena. Então, vocês podem me sugerir também, comentar comigo, dar sugestão para esse grupo. A ideia é que seja um grupo gratuito, para quem ainda não escolheu dar o passo de ir na comunidade, para que a gente possa acolher homens também. Tem alguns homens que falam, isso a comunidade deveria de ser para homem também, enfim. Então, a gente vai abrindo esse espaço aqui para quem chegue, quem o campo tiver para chegar. Mas de mim, né, de eu, Lenita, vocês vão ter meu 100%, e ele vem para mim como um resgate. O Clube do Livro, um resgate do masculino, um resgate do meu avô, muito por ele, e, e uma maneira, né, de eu retribuir tudo que eu estou recebendo no universo, que não está sendo pouco, quanto Deus tem me abençoado nesses últimos tempos. Então é isso. Foi muito bom hoje. Sempre bom resgatar, isso mesmo, Rubens, sempre bom. O de hoje também. Então, vale a pena. Lá na comunidade tem sobre os 4 compromissos também. Quem assina a plataforma, a gente já fez bastante sobre ele. Eu estou sempre falando dele também. Mas é um livro aí que vale a pena, sim, ter. Vale a pena presentear pessoas, né? Eu gosto de presentear com livro, com curso, com sessão terapêutica. Não sei como que é para vocês. Eu acho que muda a vida, né? Às vezes a gente pensa numa roupa, em algo que a pessoa vai gostar. Então, vale a pena. Tá bem? Eu conto com vocês, com a divulgação de vocês, que vocês tragam quem vocês sentirem no coração, que vocês venham. Eu vou movimentando lá o grupo, lembrando, né, da leitura, mas com essa confirmação aí da Majô, fica, e a Jô também está lendo ele lá na comunidade, então vai ser o Milagre da Manhã, o nosso próximo livro, tá bem? Ok, Gratidão, então, gente. Eu honro vocês, gratidão. honro o sistema de vocês. Sigo disponível para vocês. Para a honra e glória do Senhor, eu consegui conduzir mais um grupo. Honra em nome dele. Gratidão. Beijo, beijo, beijo. Gratidão por essa noite, gente. Beijo.